Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Débora, né? E eu resolvi criar esse canal no YouTube para falar um pouco sobre a minha experiência como filha de Deus, né? Aí você me pergunta, mas você é pastora, você é teóloga? Não, não sou nada disso, apenas sou filha de Deus e venho compartilhar as minhas experiências com o Pai Celeste, Deus, o nosso Criador, né? Porque em Gênesis 1, 27, né? Fala que Deus, fala assim, e criou Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Quer dizer que toda criatura foi Deus que criou, né? Criatura, todos somos criaturas de Deus, mas quem tem Cristo como seu único e suficiente Salvador são filhos de Deus. Então, eu tenho Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então, eu sou filha de Deus, né? Porque a palavra também fala que aqueles que aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? São chamados filhos de Deus, né? Então, eu venho contar um pouco da minha experiência como filha de Deus, né? Cristo, eu rendi a minha vida a Cristo, então eu sou filha de Deus, né? Cristo é meu irmão, né? Então, veio aqui contar um pouco da minha experiência também como mãe solo, né? Esse canal também é direcionado como para mães solos, né? Porque nós sabemos que mães solos precisam de um apoio espiritual para, suportar a rotina do dia a dia, porque nós sabemos que não é fácil, gente. Nós somos mães solos, dar conta da rotina de dentro de casa, tem que deixar as coisas arrumadas, os trabalhos domésticos. Temos que fazer comida, temos que cuidar do nosso filho, temos que ter um tempo para o nosso filho, dar amor, dar carinho, dar atenção, né? Instruir ler a Bíblia, né, para os nossos filhos, porque desde pequeno eles já têm que conhecer a verdade, porque a palavra fala, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? E assim, Cristo, ele não é religião, Cristo é a verdade, né? Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, Cristo é vida, né? Qualquer ser humano, ele tem acesso à Bíblia. Então, a Bíblia não é só para pastores, não é só para padre, freiras, não. Todos nós podemos ter acesso à Bíblia. Todos nós somos santificados através da tua palavra, né? Então, Cristo é a verdade. Então, por que se Cristo é a verdade, a gente vai viver na mentira, né? Então, depois que eu me separei do pai do meu filho, eu senti essa necessidade de ter um apoio espiritual, né? Porque é cansativo, a rotina do dia a dia, tem os nossos desafios, tem as nossos desafios, tem as nossas, tem a rotina cansativa do dia a dia, né? E eu vim compartilhar um pouco da minha experiência como mãe solo, né? Então, esse canal é mais direcionado para mães solos, né? Para dar mais um apoio, né? Um direcionamento, firmada na palavra, firmada na verdade, né? Então, o tema desse devocional é: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Isso está na palavra Gênesis. Estou falando da criação, né? Capítulo 1,
capítulo 1, versículo 27, né? Versículo 27. Todos nós podemos ter acesso à Bíblia, né? No celular, seja ela digital, papel. Eu mesmo gosto da minha Bíblia de papel, né? Porque quanto menos eu ter acesso ao celular, essas coisas, a gente já não tem tempo, né? E ficar perdendo nosso tempo em redes sociais. Eu mesmo também não gosto de redes sociais. Por isso que eu escolhi vir pro YouTube, né? Porque rede social também eu acho perca de tempo, né? Assim, a não ser que seja para falar da palavra de Deus, para ter uma edificação espiritual, aí sim. E assim, depois que eu me tornei mãe solo, eu precisei de um apoio espiritual, né? É muito importante, porque a gente chega à noite, já tá cansada, e nós temos que dar conta de casa, dar conta de filho, dar conta das roupas, né? Comida, tem que arrumar nossos filhos, né? E tem que, o mais importante, em um mundo onde é cheio de distrações, né? Porque tudo concorre com a nossa atenção, né? Seja a casa, seja a comida, seja o trabalho, seja nossos filhos, tudo concorre com a nossa atenção, né? E é por isso que hoje também tem redes sociais, e assim, eu acho que redes sociais também tira muito o foco de Deus, da verdade, né? Então, por isso que eu não gosto de redes sociais, só se for uma coisa para me edificar espiritualmente, né? E a gente que é mãe solo precisa muito dessa fortaleza, né? Que se chama Cristo. Eles nos dão força, eles nos tornam as mulheres amadurecidas, nos dá direcionamento. E nós sabemos que Deus, ele tem um plano para cada filho seu, né? Ele nos dá direcionamento, ele nos mostra a verdade, ele nos tira ele nos dá clareza, nos dá propósito. Tipo, ele é a verdade, né? Então, ele nos tira da cegueira espiritual, entendeu? Então, eu vim falar um pouco da minha experiência, do meu dia a dia, da minha rotina, né? Da minha rotina, né? Então, um mundo onde vozes, ela compete para definir quem somos, né? Então, a voz de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, ela precisa ser mais alta do que os nossos corações também, né? Porque assim, às vezes a gente tá tão machucada, né? Tá tão ferida por conta de pecados, né? Que nós mesmos, às vezes, queremos nos rotular, né? O mundo quer nos rotular, tudo quer nos definir, mas só quem nos define mesmo é a verdade, é a palavra de Deus, né? Então, como eu já disse, então a palavra fala o quê? O que é que a palavra fala quem somos? Nós somos imagem, né? Olha, e criou Deus, o homem, a sua imagem. Quando ele fala homem, não fala de sexo. Homem é criaturas, né? Criaturas, criação, né? Porque Gênesis 1 fala da criação e Gênesis 2 fala da formação, né? Então, ele criou todo ser à imagem e semelhança dele. Então, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então, nós somos imagem e semelhança do Criador. Só que quem tem Cristo, né? Cristo, Deus é Pai, né? Deus é Pai. Cristo é o Filho, né? E temos também o Divino Espírito Santo, são três Deus, né? Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Divino Espírito Santo, né? Então, quem aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador é filho de Deus. A palavra fala que aquele que tem Cristo como seu Salvador é filho de Deus, né? É chamado filho de Deus.
Nem todo ser é filho de Deus. Só quem tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, só quem rendeu sua vida a Cristo é filho de Deus. Então, tudo tenta nos rotular, todo momento, tudo tenta nos rotular. Mas quem diz quem somos é a palavra de Deus, né? A palavra fala que Cristo é o caminho, verdade e a vida. Então, Cristo é vida, né? A Bíblia não é só para padres, pastores, freiras, não. Todo ser humano tem acesso à Bíblia, né? Seja ela digital ou por papel, todo ser humano tem acesso à Bíblia. Então, a Bíblia também, ela é, em todas as línguas, assim, em muitas línguas ela já está traduzida. Por quê? Porque Deus quer que o nosso Pai, nosso Criador, Ele quer que todos conheçam Ele, entendeu? Que todos tenham a oportunidade de conhecê-lo, né? E isso é espetacular, né? Então, todo momento o mundo tenta nos rotular, até mesmo nós. Nós podemos ter traumas, feridas internas, né? Que tenta nos rotular, né? Mas só que quem fala mesmo, quem nos define é a palavra de Deus, né? Então, e isso nos lembra que a nossa verdadeira identidade não está em rótulos humanos, mas sim na verdade eterna do Criador, né? Mas às vezes, por pecados, traumas, feridas, enfrentamos sentimentos de inadequação, né? Inadequação, carregando pesos que não foram postos por o nosso Criador, por Deus, né? Mas o que é que Deus fala que nós somos? Nós somos filhas amadas, escolhidas, feitas à tua imagem e semelhança, feitas à imagem dele. E isso já nos capacita, né? Já nos desafia a rejeitar as mentiras do mundo, né? Que o mundo, todo momento, tenta nos impor, né? De goela abaixo. Mas nós sabemos que Deus, Ele é o nosso oleiro, né? É Ele que nos molda, é Ele que nos molda, é Ele quem nos molda o nosso caráter, né? Molda o nosso caráter. E nós sabemos que Ele nos molda conforme os seus propósitos, porque Deus tem um propósito para cada um, né? E a nossa confiança em Deus vem da certeza que Ele não comete erros, né? Ele jamais comete erros, né? E conhecer a verdade, que é Cristo, ela nos liberta nossos corações liberta nossos corações e nos dá segurança para viver conforme os seus planos, os planos do Senhor que Ele tem para nós. E a Bíblia fala que os planos que Deus tem para nós, eles são perfeitos, né? Meus planos são perfeitos. Os planos que Ele tem para nós são planos de bem, não de fazer mal, de prosperar e nos dar um futuro glorioso, né? Não só um futuro, mas também um presente glorioso, né? Então, e quando nós vivemos realmente como filhas do Rei, deixamos de buscar validação em coisas passageiras e nos ancoramos na tua palavra, nos alicerçamos na tua palavra, né? Porque nós sabemos que aqui, hoje, é só tudo passageiro, né? A gente aprende isso com a morte, né? Quando a gente morre, a gente vai para um lugar de descanso ou para um lugar de sofrimento, né?
Então, tudo aqui é tudo muito passageiro, né? Quem aí já não viveu uma experiência de ter um ente querido que está vivo hoje, mas à noite morreu, né? Nós sabemos que para morrer basta a gente estar vivo, né? Já a gente pode, tipo, a gente tá aqui hoje, mas amanhã a gente pode não estar, né? Então nós sabemos que aqui é tudo muito passageiro, né? E nós sabemos que nós podemos analisar o que está acontecendo à nossa volta também. Que a Bíblia fala que nos finais do dia, final do dia fala na volta de Cristo, nos finais dos tempos, é a volta de Cristo, né? E quando a gente olha ao nosso redor, fala de guerras, né? Fala de guerras, fala de fome, fala de doenças, que é o que a gente está vendo hoje em dia. Então, nós temos que ter a consciência que a volta de Cristo está mais próximo, né? A Bíblia fala que somente o Pai sabe a data que Cristo vai voltar, né? Nem os anjos, nem Cristo mesmo sabe, né? E também fala que quando estiver próximo dos tempos, espíritos enganadores que vão tentar nos acometer, né? Nos enganar, porque só existe um Espírito da verdade, que é o Divino Espírito Santo, porque Deus é um Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Divino Espírito Santo, e é o seu Divino Espírito Santo que nos leva a toda a verdade, nos leva a toda a verdade, é Ele que nos corrige, que nos capacita, que tira a venda dos nossos olhos, que nos abre nossos olhos espirituais, né? Então, por meio da oração, podemos renovar nossas mentes e nos alinhar com os pensamentos e a visão do Pai, né? Porque quando você lê a Bíblia, você está lendo a mente do Pai, você está lendo a mente de Cristo. Mas quando você ora, você se comunica com o Pai Celeste, né? Porque assim, você vai ter um diálogo com a pessoa, você vai como se comunicar com a pessoa. Aí você vai, você vai ler sobre ela, né? Que a Bíblia fala quem Deus é, né? Quem é Deus, né? Explica tudo direitinho. Também quem somos nele, né? Então, quando você lê sobre ele, mas quando você ora, você se comunica com o Pai, né? É um diálogo, né? É um diálogo. Como é que você vai falar com a pessoa? Você vai ler sobre uma pessoa. Quando você tá namorando, tá em um relacionamento, só o seu namorado vai falar? Não. Você vai escutar ele e você vai conversar com ele. Com Deus funciona do mesmo jeito, né? Deus fala através da sua palavra e você fala através da oração com Deus. Você vai ter intimidade com o Pai orando, conversando com ele, né? A oração, ela alinha a nossa mente com os pensamentos, alinha a nossa mente aos pensamentos do Pai, né? E isso também nos leva a ter uma confiança no Pai. Quando a gente ora, a gente diz, eu confio em Ti, né? Então, Ele nos chama pelo nosso nome, né? Ele nos trata de modo individual. Então, Ele nos dá também valor eterno, né? Ele é o Pai da eternidade. A palavra fala que Ele é o Pai da eternidade. Então, Ele nos dá valor eterno e nos sustenta com o seu amor insubstituível. Seu amor é insubstituível. O amor de Deus é aquele amor
que nenhum homem, nenhum filho, nenhum amigo, ninguém pode nos dar substituir o amor de Deus para conosco, porque o amor dele é um amor ágape. Amor ágape. O amor ágape a palavra fala que Deus, ele não tem amor. Deus, ele é o amor próprio, né? E pense, a pessoa que mais sabe amar nesse mundo não sabe amar se ela não conhece a Deus. Então a gente só tem como amar se a gente tiver ligado a Deus, conectado ao Pai, porque é Ele que nos ensina a amar, né? Ele é a base de todas as coisas. Sem Ele, nada existe, né? Então, que nós vivamos essa identidade com alegria e gratidão, né? Porque a palavra fala que Deus, ele é muito bom, né? Que a sua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Nós que somos mal, sabemos dar o que é bom aos nossos filhos. Imagine o Pai Celeste, né? Dará o Divino Espírito Santo àqueles que o pedirem, né? E ele é um Pai provedor, ele é que provê tudo, né? Ele tem planos de paz, de bênçãos, né? Deus é um Pai abençoador, né? Mas a gente não busca a Deus por conta das bênçãos que Ele pode nos dar. Não, nós buscamos a Deus por conta de quem Ele é, né? Da sua presença, né? A palavra fala que Deus Ele é um ser amoroso, atencioso, né? Todo minuto Ele está atento aos seus filhos. Você pode orar a Deus a qualquer momento, né? Pedir orientação a Ele a qualquer momento, que Ele está disponível. Diferente de um namorado ou de qualquer pessoa, porque a gente tem que marcar, tipo, você vai falar com um deputado, um político, tem que marcar horário. E você imagine Deus, um ser perfeito, um ser tão grandioso, um ser tão maravilhoso, está disponível, perfeito, está disponível para você 24 horas. Né genial? Né maravilhoso? O perfeito, o grande eu sou, El Shaddai, né? O Criador desse mundo está disponível para você 24 horas. Isso é perfeito, minha gente, né? Então, que a gente sirva ao Pai Celeste com alegria e gratidão, sabendo que somos profundamente amadas e habilitadas para refletir a tua glória, né? Quando fala glória, é refletir a sua essência, né? Refletir a tua essência, né? Em tudo que nós fazemos, né? Seja para arrumar a casa, a gente tem que refletir a essência de Cristo, a glória de Cristo. As pessoas têm que ver Cristo em nós, né? Se a gente for cozinhar, a gente tem que dar o nosso melhor, porque Cristo sempre nos deu o melhor, né? Deus sempre nos deu o melhor. Seu Filho, Cristo, né? Então, a gente vai lavar um banheiro, a gente tem que dar o nosso melhor, porque tudo que a gente faz para com o Criador, o Pai, né? Faz para Ele, para que a glória dele resplandeça, né? Tudo que a gente for fazer, arrumar um filho, dar um beijo no filho, tudo, fazer as coisas do dia a dia, né? Conversar com a pessoa, dar conversar com a pessoa, dar atenção a uma pessoa, né? Isso caracteriza um cristão, né? Um verdadeiro cristão. A gente vai fazer as coisas dentro de casa, a glória de Deus tem que estar ali,
né? A gente tem que dar o melhor, né? Nós, como os cristãos, temos que dar o melhor, dar o exemplo, né? Temos que dar o exemplo, né? Tudo que a gente for fazer, tem que a gente dar o melhor, porque Deus nos deu o melhor, para que a glória dele resplandeça, né? Vai lavar um prato, tratar o próximo com amor, né? Porque a palavra de Deus fala que o maior sinal que nós somos filhos de Deus é tratar o próximo com amor, né? Porque Deus, ele é amor, né? Então, o amor, ele tem que estar enraizado a nós. Nós temos que ser seres amorosos, né? Seres amorosos, perdoadores, porque Deus, ele só nos tem como filho porque ele nos perdoou primeiro, né? A palavra fala que é ele quem perdoa as nossas iniquidades e sara nossas enfermidades. Sarar fala de ferida, né? Quando a gente tá machucado, o pecado causa isso, tipo, um machucado internamente, né? A falta de perdão é um pecado, né? É um pecado, todo pecado causa feridas internas, né? Então, a palavra fala que Deus é o único que pode nos curar, né? A palavra fala que Deus é o dono de toda cura e consolação, né? Consolação é quando nós estamos com algum problema, estamos tristes, ele vem e nos consola. Temos uma ferida, né? Interna, passamos por um luto, perdemos um ente querido, ele vem e nos consola, ele vem e nos cura, né? Interiormente. Né? Sua palavra fala que ele é o dono de toda a consolação e de toda a cura, né? Deus é a cura desse mundo, né? Em um mundo onde as pessoas não tratam bem o próximo, não tem amor para com o próximo. O que é que a gente vê hoje em dia? Pai matando filho, filho matando pai, roubos, assaltos, né? O desamor, né? E a palavra fala que Deus é amor, né? Então, a nossa essência é de ser seres amorosos, termos preocupação com o próximo, falar a verdade, ser perdoador, né? É olhar o próximo com o olhar de Deus, né? Porque Deus é amoroso, né? Conosco, né? Então, importa que nós sejamos amorosos também com o próximo, né? Perdoe fácil, seja amoroso, seja graciosos. A gente tem que olhar o próximo e a palavra fala que Deus, ele lavou os pés do discípulo. Você pense, Deus, um ser tão grande, tão maravilhoso, tão esplêndido, lavou os pés dos seus discípulos. Veja que humildade. Então, nós temos que ser também assim, humildes, né? Humildes, amorosos, atenciosos. A palavra fala que é melhor dar do que receber. Veja, nós nos sentimos mais felizes dar ao próximo do que receber, porque já é a nossa essência. A nossa essência é essa, né? A nossa essência é essa: ser amoroso, ser compreensivo, ter compaixão para com o próximo, né? Então, ter compaixão para com o próximo, entendeu? E eu acho que é só isso que eu tenho para falar hoje, né? Então, vamos encerrar nosso vídeo com uma oração, né? Agradecendo por esse vídeo, esse devocional para mães solos, né? Agradecendo pela minha vida, pela sua vida que está assistindo esse devocional. Então, vamos orar, né? Pai, a Ti nós rendemos graça, porque o Senhor é bom, muito bom, Pai. O Senhor é muito bom e sempre nos ouve, né? Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a viver como Tua filha, né? Como Tua filha, enxergando-nos como Tu nos vê, né? Remove toda mentira, Pai,
que tenta nos definir, substitua pela tua verdade. Ensina-me a viver, ensina-nos, né, a viver com confiança no teu amor, que é insubstituível, né? Em nome de Jesus. Amém. E aí, gente, gostou do devocional? E também eu quero glorificar a Deus, né, pela tua vida e pela minha vida e pela vida dos nossos filhos, né? Pela vida dos nossos filhos, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Tchau!